Bom dia. Hoje é 8 de novembro. Estamos para mais um encontro do livro A Nova Consciência, Daniel Burkhardt. E eu vou ler um poema e depois a Marta vai, ser a nossa leitura hoje. Eu procuro no íntimo o atuar das forças criadoras, dos poderes criadores, o viver. Pela palavra de meus pés, o poder gravitacional da terra me diz. Pelo cantar de minhas mãos, o poder formativo dos ares me diz. Pelo meditar de minha cabeça, a força luminescente dos céus me diz. Como no homem, o mundo fala, canta, reflete. Rudolf Steiner. Então, Marta, nós ficamos na página 145, no último parágrafo, em uma teosofia, né? Vai começar. Bom dia a todos. Em uma teosofia superficial, poderia ser dito: sim, a pessoa deve superar suas paixões. Ela deve refiná-las e purificá-las. Mas superar não significa esgueirar-se de alguma coisa, evitá-la agradável, desculpa, evitá-la agradavelmente. Esse é um sacrifício estranho que algumas pessoas querem realizar quando rejeitam seu ego passional, esgueirando-se dele e evitando-o. Só podemos sacrificar aquilo que temos e o que não possuímos não podemos sacrificar. De início, a ira só é superada por quem pode se encolerizar em ira, pois, primeiramente, devemos possuir aquilo que devemos superar. Não devemos nos esgueirar, mas transformar em nós tais características. Mas para isso, elas primeiro têm de estar presentes. Quando transformamos a ira, quando nos elevamos do que encandece na alma da sensação como ira nobre até a alma da razão e da consciência, então o amor, a benevolência e uma mão que abençoa se desenvolvem a partir da ira. Ira transformada é amor na vida. Assim nos diz a realidade. Por isso, a ira que se manifesta moderadamente em si mesma na vida tem a missão de conduzir o ser humano ao amor. Podemos designá-la como a educadora para o amor. E não é em vão que denominamos a força indefinida e que flui da sabedoria do mundo, que compensa o que não deve ser, como a ira divina, em contraposição ao amor divino. Mas sabemos também que ambas as coisas se complementam, que uma não pode existir sem a outra. Na vida, essas coisas se condicionam e se determinam. Vejamos agora como a arte, a poesia, no ponto em que ela é grandiosa, nos mostra o que é a sabedoria primordial do mundo. Quando falarmos sobre a missão da verdade, poderemos mostrar como Goethe expressa claramente em um de seus grandiosos poemas, mesmo que seja um pequeno poema, em sua Pandora, o que ele pensou sobre a missão da verdade. Assim também podemos ver, não tão claramente como no poema Pandora, como em um poema poderoso de significado universal, no Prometeu acorrentado de Ésquilo, encontramos, por assim dizer, o fenômeno histórico universal da ira. Provavelmente vocês conhecem bem o conteúdo daquela saga na qual Ésquilo baseou seu drama. Prometeu é um descendente da antiga raça dos titãs, a qual se separou da primeira raça dos deuses, que a saga grega colocou dentro do desenvolvimento da Terra e da humanidade. Urano e Gaia pertencem à primeira geração de deuses. Urano é sucedido por Cronos ou Saturno. Então, em compensação, os titãs são derrubados pela terceira geração de deuses, que tem como seu comandante Zeus.
Prometeu, embora fosse descendente dos titãs, estava ao lado de Zeus na batalha contra os titãs e poderia ser chamado amigo de Zeus, mas ele era apenas um meio-amigo. Quando Zeus tomou o poder na Terra, assim conta a saga, a raça humana tinha avançado tanto que entrou em uma nova fase, e as velhas capacidades se tornavam cada vez mais fracas. Zeus queria acabar com os homens e trazer outra raça para a Terra, mas Prometeu decidiu tornar possível a evolução da humanidade. Prometeu trouxe à humanidade a possibilidade da linguagem, do conhecimento do mundo externo, da escrita e, finalmente, também do fogo, para que a raça humana pudesse se erguer novamente da sua queda por meio do manejo da escrita e da linguagem, por meio do manejo do fogo. Quando observamos a questão mais profundamente, percebemos que é o eu humano que está conectado a tudo o que foi apresentado como presente de Prometeu à humanidade. E se compreendemos corretamente a saga grega, então devemos dizer: lá Zeus nos é apresentado como uma força divina que permeou a alma e o espírito dos seres humanos, os quais ainda não expressavam seu eu. Quando regressamos na evolução da Terra, encontramos uma humanidade na qual o eu ainda raciocinava vagamente. Esse eu teve que receber capacidades especiais a fim de se educar. As dádivas que Zeus pôde doar primeiramente não eram apropriadas para levar o homem adiante. Em relação a seu corpo astral, em relação ao que há no homem sem seu eu, Zeus é o donatário, o doador. Ele decidiu acabar com a raça humana porque ele não era capaz de promover a evolução humana. Prometeu trouxe, com todas as dádivas que ele doou, a capacidade para o eu se educar. Esse é o sentido profundo dessa saga. Portanto, Prometeu é aquele que torna possível aos homens levantar o eu e torná-lo cada vez mais rico e pleno. É exatamente isso que se compreendia na Grécia como dádiva de Prometeu, a capacidade do eu de se tornar sempre mais rico, cada vez mais pleno. Mas nós vimos hoje que se o eu desenvolvesse somente essa característica, então ele empobreceria com o tempo, pois ele se fecharia diante do mundo externo. Esse é apenas um lado do eu, se tornar cada vez mais rico. O eu deve expressar sua riqueza interna e se colocar em harmonia com todo o ambiente, se ele não quiser empobrecer. Prometeu pôde doar aos homens a dádiva que tornou o eu cada vez mais pleno e mais rico em conteúdo. Por isso, Prometeu teve de desafiar precisamente aqueles poderes que atenuam o eu de maneira correta, com base em toda a existência cósmica, a fim de que ele se torne altruísta, a fim de que ele possa desenvolver também o outro lado. Por um lado, o que a ira realmente provoca no indivíduo, no intuito de que ele levante seu eu e deixe surgir o aguilhão que o eu contrapõe a todo o mundo, e o que, por outro lado, a ira provoca pelo fato de ela atenuar ao mesmo tempo a força do eu, e por meio dessa emoção, a pessoa reprime, por assim dizer, em si mesma a ira, e o eu se torna mais fraco. Isso é representado histórica e universalmente na luta entre Prometeu e Zeus. A frase é tão longa, quer que leia de novo? Dá a impressão que ficou meio Pode, sem sentido. pode ler. Por um lado, o que a ira realmente provoca no indivíduo, no intuito de que ele levante seu eu e deixe surgir o aguilhão que o eu contrapõe a todo um mundo,
e o que, por outro lado, a ira provoca pelo fato de ela atenuar ao mesmo tempo a força do eu, e por meio dessa emoção a pessoa reprime, por assim dizer, em si mesma a ira e o eu se torna mais fraco. Isso é representado histórica e universalmente na luta entre Prometeu e Zeus. Prometeu doou ao eu a capacidade para que este se torne cada vez mais rico. Aquilo que tem a ver com Zeus deve atuar de tal modo como a ira atua no indivíduo. Por isso, a ira de Zeus cai sobre Prometeu e acaba com o poder do eu nele. A saga conta outras coisas. Zeus pune Prometeu por seus atos, porque ele adiantou a humanidade inoportunamente no avanço do eu. Ele é acorrentado a uma rocha. Aquilo que esse eu da humanidade suporta acorrentado na rocha, o que ele vivencia como revolta interna, é expressado grandiosamente no poema de Ésquilo. Você Vemos não o acha, representante. Márcia, que a gente precisa de pouco? Tá cortando, Lúcia, não entendi. Eu estou sentindo a necessidade Dá uma de parada. perguntas, de inserir, de dar uma parada, porque a gente já leu bastante, né? Ele até vai Obrigada. falar mais sobre Prometeu, mas ele já vem falando bastante coisa, né? Sobre a transformação da ira, como é que se supera a ira, né? O que que acontece, esse eu como uma faca de dois gumes, e esse mito do Prometeu como a imagem desse processo de superação do próprio eu, né? Da superação da ira, né? Da ira se transformar em ira divina. E como bonito que ele fala que é o caminho para o amor, né? Eu tenho umas imagens aqui, deixa eu ver se eu consigo passar agora as imagens do Prometeu. É, Talvez também a gente tenha que abrir para alguma pergunta, é, se ficou, essa é uma se está dando para imagem, entender. dá para Ai, que ver? lindo, Essa é uma tá? imagem do Prometeu com a águia de Zeus, ó, comendo o fígado dele. Essa imagem está no Museu do Louvre. Ele acorrentado aqui, tá vendo? Dá para ver? Sim, Aí tem a outra, deixa eu ver se eu consigo passar a outra imagem. Essa aqui é ele, quer ver? Ele sendo acorrentado, ó. Ainda ele quando entrega o fogo à humanidade aqui. Olha a humanidade como estava, e aí ele entrega este fogo. E tem uma outra em que ele é aqui, acorrentado. Dá para ver esta? Ele é acorrentado? ainda, Não? ainda não. Deixa eu fechar aqui, que eu acho que eu não sei como que eu tenho que fazer para colocar todas. Espera aí, deixa eu ver se eu encontro. Mas é muito bonita e eu vendo a. Cadê aqui? Deixa eu ver. Share. Ah, não aparece aqui. Não, só aparece essas duas. Aqui é uma também no museu, não aparece. Mas é uma que ele está sendo acorrentado. Ele aqui, ó, tem essa também imagem dele. Tinha cultos a Prometeu. E aí, bem interessante, vou já tirar agora, que eu não sei a outra como retomar. Que nessa. Bom, primeiro deixa eu ver o que vocês têm de dúvida, e aí eu falo um pouquinho mais desse mito do Prometeu, né? Como que é? O que Eu vem? não sei nem como.
falar das minhas dúvidas, porque eu não sei mitologia, né? E eu acho que esse texto ele fica muito mais rico para quem conhece a mitologia, né? Porque ele é riquíssima. É. Então, ele vai falando assim, Prometeu era um titã, era da primeira raça, né, dos deuses. E aí, onde tinha Urano, Gaia, tudo. Depois, o Zeus já é da terceira raça, que aí ele desbanca o pai, que era o Cronos, o Saturno, né? E aí ele passa a reinar e ele faz isso com a ajuda de Prometeu, né? O Urano. Então, na grande guerra que tinha dos titãs. Então, Prometeu era irmão, tinha um irmão que se chamava Epimeteu. Então, eles foram designados para fazer a criação dos seres, né, na Terra. Então, Epimeteu, ele esteve criando os animais. E aí aliás, os deuses criavam, mas eles que davam qualidades a esses animais. Então, Epimeteu dava o dom de voar, o dom de caçar, garras, todas as características que têm os animais foi doado nessa mito por Epimeteu. Quando chega o momento de doar para o ser humano, ele não tinha mais, ele tinha acabado tudo, né? Todas as suas doações nos animais, e aí pede ajuda a Prometeu. Então, o homem então foi feito de barro, porque ele não tinha mais o que doar. E aí Prometeu passa a doar todas as dádivas que ele tinha para o ser humano. Por isso ele tinha essa ligação tão maior, né, com esses seres humanos. E ele traz aqui, ó, a possibilidade da linguagem, do conhecimento, da escrita, né? E aí, quando tem esse lugar que o Zeus quer destruir a raça, ele engana a Zeus, né? Ele faz é, é, ele leva num banquete uma carne misturada com coisas ruins, falando do externo que é ruim e do interno que é bom, né? Tendo a carne boa encoberta por algo ruim, e também algo que é revestido de maravilhoso, mas que dentro é osso só. E aí o Zeus escolhe o osso, né, nesse truque, ele pode deixar a carne para os humanos. Então, é quando Zeus decide também nisso destruir, aí ele vai e rouba esse fogo. Bom, uma das coisas, como todos os deuses, né, tem as iras, né? Na ira de Zeus, numa delas, ele resolve dar para o Prometeu uma mulher, a Pandora. Lembram da caixa de Pandora, que a gente só ouve falar da caixa de Pandora? Então, Zeus entrega a Prometeu, né? Entrega a Pandora, mas Prometeu recusa, porque vê ali uma artimanha de Zeus. Mas o irmão dele, o Epimeteu, vai e aceita a Pandora. Então, o Epimeteu, ele tinha um baú que tinha todas as coisas, os males da humanidade ali naquele baú. E aí ele fala para Pandora não mexer naquele baú. Mas como em todos os mitos e todas as histórias traz isso, de que as mulheres são muito curiosas, né? Não entra nesse quarto, você pode abrir tudo menos esse quarto. Sempre trazem isso, né, os mitos. Bom, o Epimeteu foi falar isso para Pandora e o que aconteceu? Ela foi lá e abriu o baú. E ao abrir o baú, todos os males que assolam a humanidade são libertados.
as doenças, as pragas, tudo é libertado. E aí o Epimeteu consegue fechar a tempo aquele baú, e o único mal que fecha, que não é libertado, é o mal que iria combater a esperança. Por isso que diz que o que fica nesse baú, ainda, apesar de todos os males libertos, o homem ainda consegue ter uma esperança, porque o mal que combate a esperança não foi libertado neste mito da Pandora. Então, é bonito quando vai vendo, né, essas interações. Bom, o Zeus, então, ele prende ele com a ajuda de dois, olha, os dois ajudantes de Zeus, os dois servos de Zeus são força e violência. E aí eles capturam Prometeu. E quem forja os grilhões, né, para que Prometeu fique lá é o Hefesto, que é o próprio Vulcano, irmão de Marte. Então ele prende os Zeus nesse Monte Cáucaso, e a águia de Zeus, ela todos os dias ela devora o fígado de Prometeu. Então, como ele é um imortal, ele é castigado de 300 a 30 mil anos a sofrer isso, esse mal todos os dias, por ter libertado, né, ter ido contra Zeus e dado fogo à humanidade. Então, ele passa a sofrer isso todos os dias, sendo o fígado comido, e quem o liberta desse sofrimento é Hércules. Depois que Hércules passou pelos 12 trabalhos dele, ele, junto com Quiron era aquele centauro, metade humano, metade animal, que foi ferido com a flecha com a flecha no calcanhar. Então, o Quiron ele é considerado o curador ferido, né? Então, o Quiron troca ele era meio humano, meio mortal, ele troca com Prometeu o lugar, né, de lugar. Assim ele salva Prometeu desse castigo, né? E aí ele também, com isso, por ele ser mortal, ele pode morrer também, né, com isso. E aí ele se livra também desse sofrimento. Então, esse é um apanhado todo dessa saga, né, desse mito que o Prometeu passa e que vai falando aqui. E que tem muitos poemas. Goethe escreve sobre um poema, ele relata aqui o de Pandora, eu não consegui achar, mas encontrei uma estrofe que fala sobre Prometeu. E vou ler um pouquinho da estrofe do Goethe, que ele diz assim, ó: encobre o teu céu, ó Zeus, com nebuloso véu, e semelhante ao jovem que gosta de recolher cardos, retira-te para os altos do carvalho ereto, mas deixa que eu desfrute a terra, que é minha, tanto quanto esta cabana que habito e que não é obra tua. E também minha lareira, que quando arde sua labareda me doura. Tu me invejas. Eu honrar a ti, por quê? Livraste a carga do abatido? Enxugaste por acaso a lágrima do triste? Por acaso imaginaste num delírio que eu iria odiar a vida e retirar-me para o ermo, por alguns de meus sonhos se haverem frustrado? Pois não. Aqui me tens, e homens farei, segundo minha própria imagem. Homens que logo serão meus iguais, que irão gozar, que irão padecer, chorar, gozar, sofrer, e mesmo que sejam párias, não se renderão a ti, como eu o fiz. Então, um trecho desse poema que ele se refere né, do Goethe, de Prometeu. Então, tem toda essa.
essa saga. É, Então, Prometeu, ele desafia a onipotência, né? Ele desafia Zeus, né? E salva essa humanidade dessa destruição que o Zeus ele vai fazer. Então, por isso ele passa a simbolizar o sacrifício e a resistência, que ele passa, né? Ele é castigado. Em prol do bem-estar de outras pessoas. Por isso que ele vai falando da ira de Zeus e do sacrifício de Prometeu. E aí ele vai ligar tudo isso também com o altruísmo, né? Nesse sentido. Consegue passar um pouco? Bastante. Obrigada, Márcia. Então, só rapidamente, porque agora a gente tem que refletir o que essa grandiosa imagem está falando sobre a questão da evolução da humanidade de alma da sensação para a alma do Isso. intelecto e depois da alma da consciência. Então, a gente tem que imaginar esse eu que nasce, né? Que na questão biográfica com 21 anos, né? E que desenvolve essa alma da sensação que é pura emoção. Então, isso é uma dádiva de Deus. E o que ele diz aqui nesse texto para a gente é que o que o Prometeu traz é essa possibilidade da autoeducação do eu. Né? Porque enquanto a gente ficar só na alma da sensação, só nessa emoção, na ira, a gente não avança. Então, a humanidade não ia avançar, e aí Deus queria trazer uma outra humanidade. O Prometeu que possibilitou a humanidade avançar. Como? Tá cortando um pouquinho, Lúcia. Isso. Ainda está cortando. Vê se você tira a Ó, imagem. não Isso. é que eu tenho que tirar a imagem, é que eu Isso. tirei e voltou ao mesmo É. tempo. Então, é preciso primeiro viver a ira para depois superá-la, né? E a imagem da superação é o Prometeu acorrentado, Isso. porque acorrenta essa ira, vive esse sacrifício, porque é um sacrifício essa autoeducação, né? Você tem que fazer esse controle interno para que possa surgir algo novo, que é a alma do intelecto e da índole, né? Então, é isso que ele está querendo dizer, que essa imagem que Éfeso trouxe é a imagem justamente dessa possibilidade de autoeducação. A vivência da ira, da emoção é super importante, depois ela precisa ser autoeducada, para que a gente possa avançar na nossa evolução, né? Então é muito bonito ver isso, né? Esse eu humano reprimido. Então, por um lado, ele é expandido, por outro lado, ele é reprimido, né? Tem todo um processo que ele mostra com essa imagem do eu amarrado, né? Para que seja controlado essa egoidade, né? Então é muito lindo, né? Ver como que esse processo de educação pode transformar essa ira nesse, Tanta coisa. nessa ira divina e depois nesse amor, né? Capaz de compreender, né, e de fazer algo pelo outro. Aí eu acho que já até entra na alma da consciência, né, que é o altruísmo só chega mesmo com a alma da consciência, né? Um pouco isso, né? Porque qual é a relação do mito com isso tudo que ele está descrevendo, né? Ele traz, né? Prometeu trouxe com todas as dádivas que ele doou a capacidade para o eu se educar, né? Essa é a educação. E que você. Purificação da emoção, né, da ira. Sim, sim. Vamos continuar? Que aí a gente termina o anexo 6. Vemos o representante do eu humano subjugado pela ira de Zeus. Assim como o eu do ser humano é reprimido e trazido para dentro de si mesmo quando engole a raiva em si mesmo,
como dessa maneira o eu é trazido à medida correta, do mesmo modo. Prometeu é acorrentado pela ira de Zeus, o que significa que sua atividade é reduzida à medida correta. Como a ira flui pela alma individual, o eu é amarrado quando ele quer aproveitar a vida completamente na egoidade. Assim como o eu é acorrentado quando a ira comprime a consciência do eu, do mesmo modo o eu de Prometeu é acorrentado na rocha. Esse é o aspecto singular da saga. Ela apresenta imagens poderosas de grandes verdades que se aplicam tanto ao indivíduo quanto à humanidade toda. As pessoas podem ver nessas imagens o que deve ser vivenciado na própria alma. E assim olhamos para o Prometeu acorrentado no rochedo do Cáucaso e vemos nele um representante do eu que quer avançar, quando ainda raciocina vagamente na alma da sensação, que é acorrentado para que ele não possa espairecer no desmedido. E então a história conta como Prometeu sabe que Zeus deverá calar sua ira ao ser derrubado pelo filho de um mortal. O poder de Zeus passará para o filho de um mortal. Nascerá o eu em um nível superior, o eu imortal a partir do homem mortal. Assim como por meio da missão da ira, o eu foi libertado em um nível inferior. A alma imortal nascerá em um nível superior a partir do homem mortal. E assim como Prometeu olha para quem derrubará o poder de Zeus, o poder daquele Deus que pode derramar a ira sobre Prometeu, ou seja, sobre o eu humano, para que esse eu não saia desmedidamente de si mesmo, assim como Zeus é derrubado por Cristo Jesus, assim também o eu que é acorrentado pela ira é transformado no eu amoroso, no amor que é a ira nobre transformada. Vemos aquele eu que intervém no mundo externo de modo benevolente e amoroso se desenvolver a partir do eu acorrentado pela ira. Como vemos se desenvolver um Deus do amor que nutre e cuida do eu, que primeiramente, em uma época antiga, teve de ser acorrentado pela ira do Deus Zeus, a fim de não ir além da sua medida. Vemos também na continuação dessa saga um quadro externo da evolução humana. Nós mesmos devemos apreender o quadro externo desse mito de tal modo que ele nos dê vivamente, para toda a existência terrena, o que o indivíduo vivencia em si mesmo a partir do eu que é educado para o eu liberto, que desenvolve o amor a partir da missão da ira. Se considerarmos isso dessa maneira, então compreendemos o que atuou no mito, o que configurou essa saga e o que Ésquilo fez a partir desse tema. No processo da saga de Prometeu, sentimos um verídico sangue anímico que pulsa em nós na organização dramática desse tema por meio de Ésquilo. Nesse drama grego, encontramos realmente algo como uma aplicação útil do que podemos vivenciar na alma. Isso é assim com todas as grandes poesias, com todas as grandes obras de arte em geral, pois elas são resultado de vivências típicas da alma humana. Vimos hoje como o eu é educado com base em uma emoção, por meio da purificação dessa emoção. Veremos na próxima palestra como o eu se torna maduro, como o eu educa a si mesmo na alma da razão e da índole, quando ele apreende a missão da verdade em um nível superior. Nossa observação mostrou, a partir do que vimos como aplicação útil, como a palavra do grande sábio grego Heráclito provou-se verdadeira. Nunca encontrarás as fronteiras da alma por qualquer caminho que busques, de tão abrangente que é a natureza da alma. De fato, a alma tem uma natureza tão abrangente que não podemos penetrá-la diretamente. Mas a ciência do espírito,
com os olhos abertos do vidente, conduz para dentro da substância anímica e poderemos penetrar mais profundamente nesse ser misterioso que nossa alma representa quando a observarmos com os olhos do cientista do espírito. Por um lado, podemos dizer verdadeiramente que a alma é abismal, mas se tomarmos de modo sério o que foi dito, poderemos acrescentar: as fronteiras da alma são tão amplas que devemos percorrer todos os caminhos. E então poderemos ter também a esperança de ir cada vez mais longe com a alma, se nós mesmos ampliarmos essas fronteiras anímicas. Esse raio de esperança se derrama precisamente em nosso esforço pelo conhecimento, ao acolhermos o verdadeiro ditado de Heráclito, não com resignação, mas com confiança. Isto é, as fronteiras da alma são tão amplas que, mesmo que queiras percorrer todos os caminhos, tu não as alcançarás, de tão abrangente que é a sua natureza. Nós aprendemos essa natureza abrangente e ela nos conduzirá cada vez mais à resolução do enigma da existência. Bem, o que fica para vocês desse trecho lido? Para mim, que eu preciso estudar mitologia, porque tem muitos mistérios, né? Assim, que Bem, quando você entende, eh, o sentido daquilo que a gente estuda, compreende, vai ganhando um sentido ampliado, né? é, cada mito, né, ele abre abre coisas para esse aprendizado, abre, né, esse e quando tem alguém que explica o mito, né, também, como ele está trazendo aqui no mito do Prometeu. Lúcia, quer comentar? E é assim que eu entendo que o tema principal desse anexo é a questão da vida espiritual que está por trás de todos os fenômenos, né? Que o mito traz a imagem disso, né? E se o homem é capaz de alcançar isso ou não, né? Que é algo que o Steiner está sempre trazendo, no sentido de que existe uma ciência do espírito que pode ir além desse mundo sensório, né? E entender dessa forma mais profunda, mais abrangente, né? Então, é essa a perspectiva da ciência do espírito, né? E ele começa esse anexo falando sobre isso, né? Isso. O que que realmente a gente pode conhecer? A gente pode conhecer muito, né? A alma humana, ela é enorme, abrangente, como diz Heráclito, né? Mas a gente precisa de uma ciência, né? Que possa estabelecer com segurança esse caminho para o mundo espiritual que está por trás de tudo, né? Aí ele vai desmembrando isso, né? Inclusive olhando para os mitos, que são as imagens antigas daquelas pessoas que tinham essa vivência do espiritual mais diretamente, né? Então é muito lindo mesmo perceber essa infinitude, né? Dessa possibilidade de abranger esse mistério todo, né? Muito lindo. Então, o quanto que realmente Prometeu sendo o representante dessa vontade humana, mas uma vontade que não está também ainda educada e que vai ser educada através da ira divina, né? E ele sendo acorrentado, né? E só a partir daí depois vai desenvolver esse amor que precisa purificar essa emoção, né? Então a gente olha a alma da sensação, não é isso que a gente precisa, né? O tempo inteiro a gente está lidando com as emoções,
com esses altos e baixos. Se a gente olha na biografia, né, os altos e baixos desse jovem de 21 a 28 anos, e que a vida vai trazer alguns limites para ele, né, para essa educação. Muito bem. Vamos começar o anexo 7. Ainda temos 13 minutos, é bem grande, né, o parágrafo. A gente pode começar a ler e depois voltar um pouco no, nessa Quando que a gente leitura. volta para o início do livro que a gente está. Ele fala aqui, deixa eu ver aqui, ó, quando ele começou a trazer esses anexos, né? Anexo 6, 7 e 8, Ah, tá, quando ele vai falando do desenvolvimento da consciência, né? No contexto global, lá na página 27, tá. né? Ele vai trazendo A gente tem que ler até as o 8, almas. então, né? Aí a gente vai ler até a 8, porque a missão da ira, que é a da alma da sensação, depois a missão da verdade, né, e o mistério do Gólgota na alma da razão e da índole, como é que é educada, e por último, a alma da consciência no anexo 8, com a missão da reverência. Aí depois é que a gente vai voltar para a página 30, né, do livro. Bacana, muito bonito isso, né? Olhar É, para a missão da ira, depois para a missão da verdade, depois para a missão da reverência. é, Incrível ter juntado essas três coisas, né, o Daniel? Muito legal. ele é muito didático, né? Eu estou adorando essa leitura dele, né? Os textos do Steiner, todos esses, né, a missão, mas ele traz de uma forma que a gente amplia essa compreensão, né, da alma da consciência, da alma da razão e da alma da sensação, através das missões, né, que ele traz, que o Steiner traz, da ira, da verdade e da reverência. Então, ele junta, né? Porque a gente olha esse conteúdo de forma separada, né? Tem visto. E aí para um pouco, vai lá para o anexo. E aí o que Steiner fala sobre isso, para mim, tem ampliado mais esse olhar. Então, a gente pode ler um pouquinho o anexo 7 e depois, semana que vem, a gente volta, porque como tem poucas pessoas, aí a gente pode voltar para o início, né, novamente do anexo. O que vocês acham, né? Pode começar, então? Pode. Tá. Anexo 7, Metamorfoses da Vida Anímica. GA 59, Berlim, 22 de outubro de 1909. A Missão da Verdade. Texto integral, tradução de Jonas Bach. Concluímos nossa palestra sobre a missão da ira, o Prometeu acorrentado, com o ditado de Heráclito. Entre aspas, as fronteiras da alma são tão amplas que, mesmo que queiras percorrer todos os caminhos, tu não as alcançarás, de tão abrangente que é a sua natureza. Fecha aspas. Nós conhecemos essa profundidade na atuação e na ação recíproca das forças anímicas. A verdade desse ditado se apresenta especialmente diante da alma, quando temos em mente o que formou ontem o nosso ponto de partida, a essência mais profunda do homem. A parte mais espiritual do ser humano está no eu, e foi daí que partimos. O eu é aquele membro da sua entidade que se une aos outros membros que ele possui em comum, com os três reinos inferiores do mundo, mineral, vegetal e animal. Ele possui o corpo físico em comum com os minerais, vegetais e animais. O corpo etérico em comum com as plantas e os animais. E, finalmente, o corpo astral em comum somente com os animais.
Apenas por meio do eu, o humano pode ser propriamente humano. Ele pode evoluir gradualmente. Esse eu trabalha nos membros restantes, refina e purifica os impulsos, as tendências, os desejos e as paixões do corpo astral e conduz o corpo etérico e físico para níveis cada vez mais elevados. Mas quando temos esse eu em mente, fica evidente que esse eu, esse membro superior e digno da entidade humana, está preso entre dois extremos. O homem deve, por meio do eu, se tornar cada vez mais um ser que tem seu centro em si mesmo. Os pensamentos, sentimentos e impulsos da vontade devem provir do eu. Quanto mais o homem possui em si um centro firme e repleto de conteúdo, tanto mais sua entidade irradia, tanto mais ele consegue doar ao mundo, tanto mais forte e repleta de conteúdo será sua atuação e tudo o que parte dele. Caso o homem não seja capaz de encontrar esse centro em si, ele ficará exposto ao perigo de se perder em uma atividade do seu eu, compreendida de modo errado. Ele se dissolverá no mundo e passará esterilmente pela vida. Mas ele também pode cair em outro extremo. Por um lado, assim como o homem pode se perder ao não fazer de tudo para tornar seu eu mais forte e pleno de conteúdo, da mesma maneira ele pode cair em outro extremo nocivo ao se esforçar apenas para elevar o eu, conduzindo-o a um interesse próprio que o afasta de toda a solidariedade humana. Por outro lado, há o interesse próprio, o egoísmo que se enrijece e se fecha em si e que pode dissuadir o eu do caminho de sua evolução. O eu está incluído nesses dois aspectos. Ao observarmos a alma humana, ficou evidente que o ser humano possui em si, primeiramente, o que já denominamos alma da sensação, do intelecto e da consciência. Ora, conhecemos em primeiro lugar uma característica anímica, para alguns talvez de maneira surpreendente, que é uma espécie de educadora da alma da sensação, a ira. Quem considerar a palestra sobre a missão da ira de modo unilateral terá muitas objeções. Entretanto, se entrarmos cada vez mais nos próprios fundamentos da questão, importantes enigmas da vida serão solucionados. Em que sentido a ira é uma espécie de educadora da alma, especialmente da alma da sensação, e a precursora do amor? Podemos perguntar: a ira não leva o homem a se perder ou a ser arrebatado em atitudes brutais, amorais e sem amor? Quando temos em mente as explosões brutais e injustificadas da raiva, temos uma visão errada do que foi considerado a missão da ira. Não é por levar a explosões injustificadas que ela se torna educadora da alma, mas pelo que ela faz na interioridade da alma. A fim de visualizarmos o trabalho da ira na alma, imaginemos que dois educadores estejam diante de uma criança que comete algo de errado. Um educador se exaltará e aplicará uma penalidade. O segundo educador é uma alma que não se exalta em ira, mas que ainda não é capaz, no sentido apresentado ontem, de realmente fazer o correto, com base no eu, com plena tranquilidade. Qual será a diferença nas atitudes dos dois educadores? Uma exaltação da ira não tem como resultado apenas a aplicação da penalidade à criança, mas a ira é algo que revolve e atua na alma, destruindo o egoísmo. A ira atua como um veneno sobre o egoísmo da alma. E se esperarmos, ficará evidente que ela transforma gradualmente as forças da alma e a torna capaz de amar. Por outro lado, quem não está maduro para a tranquilidade e aplica a penalidade com base em uma avaliação fria, se tornará cada vez mais um egoísta frio.
porque a ira não atua nele como veneno. A ira é uma característica da alma que, de modo preciso, atua internamente. Por toda parte em que a ira se manifesta, ela deve ser vista como uma reguladora para as erupções do egoísmo humano quando estas são injustificadas. A ira tem de estar lá, senão ela não deveria ser combatida. Na superação da ira, a alma se torna cada vez melhor. Quando uma pessoa quer realizar algo que considera correto e fica irada, essa ira é uma redutora das forças que atuam egoístamente. Ela atenua essas forças e diminui seus efeitos. Temos na ira uma característica anímica que, exatamente por ser superada e pelo fato de o homem se libertar dela e se elevar acima dela, atrai o altruísmo no homem. E por meio dessa atração do altruísmo, torna o eu cada vez mais forte. Esse desafio do eu com a ira ocorre na alma da sensação. Outro desafio entre a alma e outras vivências anímicas se passa no que denominamos alma da razão e da índole. Assim como a alma tem qualidades a superar a fim de elevar-se cada vez mais, ela também tem de desenvolver forças em si que precisa, por assim dizer, cuidar e amar, apesar de essas forças poderem sobrepujá-la. A alma deve se entregar às forças que tem de tal modo que ela não se enfraqueça, mas se fortaleça ao se impor. Se a pessoa não ficasse irada nas atitudes em que ela deve se impor, ela se enfraqueceria. Ok, vamos ficar por aqui, Mar, que ele ainda ele retoma, né, um pouco o que foi lido, o que ele foi falando da alma, da sensação e da missão da ira, né? Ele retoma um pouquinho para falar sobre isso. É, e que o homem deve, a partir daí, dessa educando a ira, se tornar esse centro de si mesmo, né? É, eu lendo isso aqui, eu lembro da Lúcia Helena Galvão, que ela fala que a gente deve ter cuidado com o ovo de cuco, né? Vocês já ouviram falar disso? Do ovo de cuco? Ele diz assim: cuidado com os pensamentos que você tem, que podem não ser seus, eles podem ser incutidos por outra pessoa e você nem saber. Me lembra um pouco que é quando eu não estou nesse centro do meu eu posso criar um ovo de cuco, que ele diz assim: o cuco é esse pássaro, ele vai lá no ninho de outro pássaro, ele tira os ovinhos daquele pássaro e coloca os ovos dele. E o passarinho choca aqueles ovos e alimenta aqueles passarinhos achando que é dele, porque ele chocou, era dele, mesmo que tenha uma aparência esquisita ou uma aparência que não é a aparência dele. Então, ela traz essa analogia com assim, cuidado com o que você recebe de outras pessoas que não é seu, que é ovo de cuco, que você está criando por outro. Eu consigo olhar um pouco nisso aqui, que é se eu não tiver nesse meu centro e não souber de mim, eu acabo criando pensamentos que não são meus e reproduzindo. Quanto a gente não faz isso, né? Reproduzindo pensamentos que são do outro. Nossa, você viu fulaninha ali? Olha o que ela está fazendo. E aí eu me retiro. E aí eu começo a dar atenção àquilo e criar algo a partir disso. Então eu já saí do meu eu nesse lugar. Eu fiz um pouco essa analogia com o que ele traz aqui, né?
Lúcia, você quer falar? Bacana, Marta. E acrescentando isso, tem esses dois extremos que ele falou, que é a Sim, tendência do eu, né, que precisa ser visto, né? Uma sim, tendência está demais no mundo, excessivamente para fora, e isso, essa tendência de estar demais para dentro, excessivamente preocupado por si, né? isso, Então, a superação dessa polaridade do eu para achar esse centro, né? Isso sim. também é interessante de É, ver, né? Que é ele traz muito, aqui. muito. Eu gostei bastante. Muito bem. Então a gente fica por aqui hoje. Muito obrigada e Então, obrigada. até o próximo Obrigada, um bom sábado. final de semana. Bom fim de Ah, semana. Tchau, gente. Obrigada.